Vamos lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo, que hoje o editorial é um pouquinho preocupante, tá? Você não pode sair acreditando em qualquer um, é óbvio. E eu, vocês sabem, tenho uma fama de ser um cara um pouquinho alarmista. Ou seja, lá atrás, quando eu disse, olha, o Trump vai pôr sanção no Brasil, muito antes do Eduardo Bolsonaro ir para fora, eu falei, olha, o Lula está buscando briga com o Trump. Ele quer que o Trump brigue e rompa relações com o Brasil, porque ele precisa de um argumento para justificar o caos econômico que ele vai criar. Vocês lembram que eu falava isso? Quem me acompanha lembra, não lembra? E aí, se vocês falassem que estão vendo um tarifaço hoje, isso era algo impossível de acontecer. Aconteceu. Falei de sanções do Trump e lei Magnitsky. Lembra disso? Aí, aconteceu. Agora tem uma coisa que eu tô falando e que vocês estão falando que eu sou alarmista. Eu tô dizendo, por A mais B, que o Lula tá caçando sarna para se coçar. E aí eu tô falando de briga militar. Vem cá. Dá uma olhada nessa matéria, né? Só para você entender. Trump diz que vai deslocar submarinos nucleares americanos em resposta à provocação da Rússia. Você tem noção de que o Trump vai mandar navios de guerra nucleares para atingir a Rússia? Que isso pode estourar uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. E que o Trump, ele é doido, ele vem avisando. E mais cedo ou mais tarde ele vai aplicar isso? Quando o Trump fala que vai mandar navio, submarino nuclear, é para atacar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira em sua conta na rede social Truth Social que vai deslocar submarinos nucleares americanos para, abre aspas, regiões apropriadas do planeta como retaliação às recentes declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Ou seja, por causa de um ex-presidente que declarou, falou besteira, falou que vai retaliar os Estados Unidos, o Trump falou, você vai? Ou o Putin fala que não é nada disso e retira o que o outro falou, ou nós vamos entrar em guerra. Você entendeu com quem é que o Lula está lidando? E aí vem o Lula, essa figura, esse ser de sapiência incondicional, né? Tá comprando petróleo da Rússia. A OTAN já declarou que Índia, que China e Brasil têm que parar de comprar petróleo da Rússia. Olha lá, matéria da Times Brasil, né? Ó, Trump posiciona submarinos nucleares e escala tensão com a Rússia. Adivinha? A própria Índia já disse o seguinte, eu tô fora, vou comprar não. Matéria do Ferrigno, tá? Refinarias estatais da Índia interrompem a compra de petróleo da Rússia após a ameaça de tarifas de Donald Trump. A Índia, a terceira maior importadora mundial de petróleo, tem sido o principal destino do petróleo russo, transportado por mar nos últimos anos. A Índia falou, o quê? Vou arrumar outra pessoa para me comprar? Tô fora. Vou entrar nessa bola dividida não. Vai que o Trump resolve mirar realmente tarifas contra mim e pode escalar para algo pior. Adivinha quem não está pensando da mesma forma? Quem se acha muito mais poderoso e maior que a Índia? Lula. O Lula não vai parar de comprar petróleo da Índia, não vai mudar o discurso em relação ao BRICS e vai continuar ameaçando o Donald Trump. Tem como isso dar certo? Tem como isso dar bom? Não tem. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Mais cedo ou mais tarde, né? O negócio vai escalar. E o Lula, com essa de eu sou o maior inimigo dos Estados Unidos, ele quer ferrar com o Brasil. O plano dele é muito simples. É simples e é infalível, é impecável o plano do Lula. Se o Lula conseguir se manter no poder, o que ele vai fazer? Ele vai continuar como o Bambambam, né? Como o Maduro, como o Miguel Dias-Canel,
vai continuar como um líder supremo de um país arrasado, porque o Trump na cabeça dele não vai fazer nada, ou ele destrói o país e quando for passar a sucessão em 2026, vai entregar um país destruído. Em 2027, já foi anunciado o shutdown total do Brasil. O Brasil vai ter as contas arrasadas em 2027. Não tem retorno à economia brasileira. Todo mundo já falou isso. Com o Lula no poder, não tem retorno à economia brasileira. É verdade ou não é? Pronto, não é? Agora, o negócio vai além. O Trump, ele disse, né, que vai atrás do Maduro, dessa vez de forma diferente. Deu um anúncio de 25 milhões pela cabeça do Maduro. O La Nación fez uma matéria dizendo que quer acabar, quer matar o Maduro. O La Nación disse que o Trump quer matar o Maduro. E aí, ontem, o Marco Rubio gravou um vídeo em espanhol dizendo que Cuba vai voltar a ser livre, que podem contar com os Estados Unidos, que dessa vez os Estados Unidos não vão abandonar Cuba. Se preciso for ter até operações militares, vai acontecer. Aí eu te pergunto, nós estamos livres do risco mesmo, sabendo quem o Lula é, sabendo que eles estão dispostos a comprar a briga? Qual a sua opinião? Mas vamos lá. Vamos falar da escalada entre Alexandre de Moraes e americanos. Não é nem Donald Trump. Porque o Alexandre de Moraes tem uma lista de inimizades lá na gringa, né? Aí a gente pode falar Maria Elvira Salazar, o próprio Marco Rubio disse que tomou ranço, né? O Lorival Pereira disse que o Marco Rubio tomou ranço do ministro Alexandre de Moraes, tomou ódio do Lula. Tem o Steve Bannon, tem um monte de desafetos do ministro Alexandre de Moraes lá na gringa, lá nos Estados Unidos. É mentira? Não é. Agora, tem o Jason Miller, esse tem um caso à parte. Não podemos esquecer do Elon Musk também, né? Ele tá sumido, gente. Vocês estão sentindo falta do Elon Musk? Não é? Sumiu. Agora, vem cá. Tem um que sentiu na pele. Quando ele veio aqui no Brasil, a PF parou ele lá no aeroporto. O Jason Miller, né? Ele é o diretor do Gathering, um milionário americano. Olha o que ele publicou. Eu não entendi a referência da foto, se parece alguém, se não parece. Tem alguma referência? Quer ver? Vou até colocar a fotinha aqui para vocês, né? Sobre o que ele está fazendo a referência. Tô sendo irônico, eu sei, tá? Mas não vou falar, vou deixar vocês adivinharem qual a referência. Ele escreveu o seguinte: Alexandre, ele citou um tal de Alexandre, não sei quem que é esse Alexandre que ele citou, né? A mensagem muito clara de Moraes aos apoiadores da liberdade de expressão e da democracia, aos Estados Unidos e até mesmo às pessoas que ele pretende representar, o povo brasileiro. Ou seja, que baixaria, né? A que ponto chegou, né? Mas enfim, né? Vocês devem ter visto, né? Ó, teve um aqui que escreveu, a Pamela, escreveu aqui, ó, essa novela tá boa demais. Eu te falei que ia ter capítulos emocionantes dessa novela, né? Ia ter capítulos emocionantes dessa novela. Vem aqui, matéria do Metrópolis. Paulo Capelli. O Trump tá pistola. Por quê? Porque ele mandou aplicar a lei Magnitsky no ministro Supremo Alexandre de Moraes. Tem um objetivo. Qual o objetivo da lei Magnitsky contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes? É simples. A lei Magnitsky vai ser apresentada, foi aplicada já, né, contra o ministro Alexandre de Moraes para servir de exemplo para que os demais ministros recuem. O jornal The Economist, que é uma importante revista de economia britânica, ela disse que a ação do Donald Trump foi o maior ataque já visto ao judiciário de um país. E é isso que o Trump quer, que seja um ataque gigantesco. O que aconteceu? Acontece que veio o Lindenberg Farias, né? O jovem Lindenberg Farias, e apresentou uma ação lá no STF para que a lei Magnitsky seja suspensa,
para blindar o Alexandre de Moraes. Eu quero ver quem vai assinar essa ação contra a lei Magnitsky. Lembrando que o STF não tem jurisdição sobre os Estados Unidos, é uma lei americana, né? Assim como os Estados Unidos não tem jurisdição aqui no Brasil. O Trump vai mandar bloquear tudo que o Alexandre de Moraes tem nas empresas americanas. Lascou, que são a maioria do mundo, né? Trump reagirá se o STF acolher a ação do PT para blindar Moraes. Eu falei que é um presente grego. O governo de Donald Trump acendeu o alerta após o PT ingressar nesta sexta-feira com uma ação no STF para obrigar os bancos a não cumprirem a lei Magnitsky. O objetivo do partido de Lula é fazer com que, abre aspas, nenhuma instituição financeira brasileira execute, aplique ou dê eficácia material à sanção estipulada pelos Estados Unidos ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É uma briga, né? É uma guerra agora. Eu quero saber quem será o que vai falar mais alto. Porque se de um lado os bancos atendem o Moraes e desatendem ao Trump, vão tomar prejuízo. Se os bancos desatendem o Trump, ou atendem o Trump e desatendem o Moraes, vão ter prejuízo? Vão ter problemas. Nessa aqui, se eu fosse o dono de um banco, eu acho que nessa eu preferia sancionar o Moraes do que caçar briga com o Trump. Nessa eu preferia, né? O impacto vai ser gigante. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte: o Donald Trump não quer que a lei Magnitsky seja barrada. Se for barrada, ele vai partir para o plano econômico. Resumindo, o que o PT quer? O PT quer destruir o Brasil. Se o STF aceita esse pedido e os bancos não aplicam sanção, o que você vai ter de banco quebrando? Você tem dinheiro aplicado no Banco Brasileiro, meu irmão? Tem dinheiro guardado na poupança? Tá com medo, não? Eu tô trincando de medo. Passa nem Wi-Fi. De medo. Para quem tem dinheiro em contas brasileiras, tá trincando de medo com o que pode acontecer, né? Então, é aquilo que eu recomendo para você, não é de hoje, né? Uma cédula uruguaia, abrir uma conta em dólar lá no Uruguai ou lá nos Estados Unidos, não é? Eu tenho medo do Brasil. O que pode acontecer? Já pensou? Se Trump e Moraes começam a pressionar os bancos brasileiros, o que vai acontecer aqui, hein? Vamos lá, parou ou não? Tem mais capítulo bom dessa novela. O capítulo tá bom. Vem. Marcel Van Hatten, A Hora da Verdade. Será que Alexandre de Moraes vai censurar também um jornalista americano que quer entrevistar Felipe Martins? Ou vai autorizar a entrevista e permitir que o mundo saiba da tortura que ele sofreu na cadeia? Matéria da CNN, hein? Jornalista americano pede ao STF para entrevistar Felipe Martins. O jornalista americano Michael Schellenberg protocolou nesta quarta-feira, ainda não teve resposta há 2 dias, um pedido no STF para entrevistar o réu Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da presidência da República durante o governo Bolsonaro. A solicitação foi endereçada ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2020. Para quem não entendeu o tamanho da armadilha que eles prepararam para o Alexandre de Moraes, está na hora de entender. O Michael Schellenberg, ele é o quê? Um jornalista americano. Se o Michael Schellenberg tiver o pedido negado, ele já tem uma prova suficiente para falar em censura. E ele vai levar isso a mecanismos internacionais. Vai ser um grito de um jornalista americano dizendo que o Brasil censura opositores e que, inclusive, censurou, né, uma entrevista. Se o Lula preso, se o Beira-Mar, se a Suzane von Richthofen pôde ter entrevista, por que o Felipe Martins não pode? Então ele vai ter uma arma poderosa na mão para falar: olha lá, vocês não falam que ele não censura? O que é isso então? Censura. Dessa vez, um jornalista americano, não é
o que ele já deitou e rolou de fazer em cima dos brasileiros, não. Agora é contra um americano. Se o Alexandre de Moraes autoriza, o Felipe Martins vai falar de solitária, vai falar de prisão ilegal, vai descascar o ministro Alexandre de Moraes. Coisa que ele sempre quis fazer. E aí? Fosse o Moraes agora, o que você tomava de decisão? Você deixava o Felipe Martins dar entrevista ou não deixava o Felipe Martins? Olha, de censura para censura, se eu fosse o Moraes, eu deixava não. Outra questão. Nicolas Ferreira. Pois é. Nicolas Ferreira anuncia campanha nas redes pelo impeachment do Alexandre de Moraes. O deputado federal Nicolas Ferreira, ele divulgou nesta sexta-feira em sua conta no X uma petição em que pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Dos 81 senadores, 34 já assinaram a petição a favor da cassação de Moraes. O que eu falei para vocês? O que eu falei? Que iam pedir a assinatura dos senadores. Falei ou não falei? Eu disse para vocês o seguinte. O Nicolas Ferreira protocolou o impeachment do ministro Alexandre de Moraes em virtude da sanção da Lei Magnitsky contra ele. Beleza? Vai correr os senadores, vai chegar no ouvidinho do senador e falar assim, ô senador, vem cá, você viu o que eles fizeram? Um monte de gente que caçou visto, não tem mais Disney, vocês viram? Vocês viram que a Magnitsky está chegando? Vocês viram que o Donald Trump está a fim de investigar um monte de gente aí? Vocês viram isso? Então é o seguinte, se vocês assinarem, eu vou mandar essa lista para o Trump. Quem assinou o pedido de impeachment do Moraes não é inimigo do Trump. Quem não assinou, o Trump pode fazer alguma coisa. E aí? Vou jogar você na bomba de novo. Se fosse um deputado, um senador da República, você assinava ou não assinava? Eu assinava. Acabou não. Tem mais capítulo interessante dessa novela. Eu te disse que a novela está bem interessante de assistir. Tá todo mundo falando agora, depois que a revista Veja tirou a matéria, do Tagliaferro. Ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, tá dando entrevista. Virou celebridade no Brasil. Tá todo mundo querendo saber os bastidores do poder, os bastidores do gabinete do Supremo Tribunal Federal. E ele é a figura que está disposta a contar tudo, inclusive para o Parlamento Europeu. Matéria do Paulo Capelli. Ex-assessor de Moraes estoura champanhe para brindar a sanção de Trump. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que é o Eduardo Tagliaferro, deixou o Brasil e brotou na Itália, celebrando com champanhe a decisão do governo Donald Trump de aplicar a Lei Magnitsky contra o magistrado. No podcast Timeline, que é apresentado por Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos, o Tagliaferro apareceu brindando e disse ter informações de que seriam apenas a, abre aspas, pontinha do iceberg, fecha aspas, de supostos abusos. Em mensagens a aliados, afirma guardar documentos e dados sobre o Supremo Tribunal Federal. Já falamos sobre isso, mas calma que vem mais, tá? Tenho bastante coisas e informações. Aquilo lá é só a pontinha do iceberg. Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas. Ele, o Moraes, vai me assistir. Ele sabe do que eu tô falando. Lá de agosto de um ano aí, entendeu? Deu a data, hein? A ordem era deletar. E como sou uma pessoa prevenida, sempre guardei porque sabia que um dia isso viraria história e teríamos que contar a verdade. A coisa vai ser divertida, afirmou o Tagliaferro. Rapaz, mas tá todo mundo doido para saber o que o Tagliaferro tem a falar. Vários jornais estão dando entrevistas ao Tagliaferro. Tá famosinho o menino agora. Ó. O Tagliaferro, ex-assessor do Moraes, expôs muita coisa ao vivo. Primeiro, na rádio Auriverde. Olha só. Esse homem é um ser complicado, ele é um narcisista, ele é um tirano, entendeu? E ele não tem limites para chegar no seu objetivo, provas. Se provas foram inventadas, essas provas foram inventadas por ele
após o relatório emitido pela ED. Quero deixar bem claro aqui que o pessoal do gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação não era a favor. Eles sabiam que estava errado, eles sabiam que não era legal, eles não estavam confortáveis, eles se sentiam ameaçados, eles se sentiam assustados, e eu, como um líder, não podia deixar esse povo sozinho. Não podia deixar sozinho. Entendeu? Muitas vezes, de fato, foi feito coisas que, fala, não dá. Você vê o próprio vazamento ali, a conversa minha entre Ayrton Vieira, em que ele fala, o ministro quer isso, o ministro quer aquilo. E eu respondo com relação à Revista Oeste. Não tem nada de criminoso ali. O que tem ali são matérias jornalísticas. Então, Ayrton Vieira, não com intenção maldosa, mas sabendo como é o chefe, falou, cara, usa a sua criatividade. Só que assim, a gente sempre falava em termos em descontraído, porque se a gente fosse ser turrão, sofrer, expressar, a gente não vivia. O trabalho já era muito tenso. O trabalho ele estava sendo feito, sendo pedido com viés político, entendeu? Direcionado. E isso não me agradou. Não me agradou. Porque Pois é, pessoal. Isso aqui foi o depoimento do próprio Tagliaferro, que esteve também, né, na revista Oeste, lá no Faroeste Brasileira, do Pavinato, e deu um depoimento ali também, ó. Tagliaferro. Moraes usava o gabinete para atacar a direita. O Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, afirma que os alvos eram predefinidos e que, a partir daí, elaboravam os relatórios e buscavam as provas através de publicações desses perfis. Mandava para vocês, não eram vocês que buscavam. Alguém mandava isso e falava, verifica se isso é desinformação. Desculpa te perguntar, mas a nossa audiência quer entender um pouco como era o cronograma dessa verificação de desinformação. Na verdade, não tinha a palavra verifica se é desinformação. Tinha o seguinte, entra nesse perfil, vê o que está falando, joga num relatório e me devolve. Era feito dessa forma. Então nós não ficávamos pesquisando o que era, o que não era desinformação. Eram alvos já pré-definidos. E essa é muito importante. E olha, a tua informação, eu não sei se foi um lapsus, mas alvos pré-definidos é uma definição perfeita, porque lembro muito concretamente quando a Revista Oeste foi incluída nesses alvos e a fala, se não lembro mal, e me corrija por favor, era use a sua criatividade, ou seja, era a tua criatividade que poderia resolver se a nossa Revista Oeste estava sendo ou não usada como uma ferramenta de desinformação, seria isso? Sim, a palavra realmente, de fato, naquele áudio vazado foi essa, né? Porque como vocês todos viram, quando me foi perguntado, pedido para eu poder verificar a Revista Oeste, eu falei que não tinha nada, que era uma matéria jornalística, que para mim aquilo não era desinformação. Como fiz com diversos outros meios de comunicação, pessoas, entendeu? E assim, a resposta foi, o ministro quer, e você sabe como que ele use a criatividade. Porém, eu não uso a criatividade, eu trabalho com a verdade, é diferente. Agradando ele ou não. Ou seja, Eduardo, que tentando fazer uma linha de tempo, alguém mandava um vídeo, uma publicação, vocês tinham que avaliar se essa publicação estava dentro do contexto da desinformação, já vinha um pouco direcionado, né? Seria, busque alguma coisa disso, ou seja, temos o suspeito, busque o delito, em lugar de verificar o delito para ver quem era o suspeito. E aí o objetivo, pelo que eu li em determinadas matérias, era buscar de publicações pseudo-golpistas para desmonetizar os canais de comunicação. Ou seja, o objetivo, nesse caso, era atacar a monetização para asfixiar, afogar financeiramente esses meios. Eu vejo com outros olhos e outras palavras. Por favor. A frase seria o seguinte, nós já temos um condenado, documente, relate e nos encaminhe para que a gente possa efetivar o que precisa ser feito, derrubada, a oitiva, busca e apreensão.
Eduardo, você trabalhava num grupo, se eu não lembro mal, e quero mandar um abraço carinhoso e respeitoso ao meu amigo já ia falar Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Nossa, Alexandre Pitoli, não, que Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Não, Alexandre Pitoli, que hoje teve uma entrevista contigo, prestei muita atenção. O grupo de vocês era um grupo técnico de 8 pessoas, se não entendi errado, que faziam esse trabalho na busca de desinformação. Mas se já vinha o alvo, o que vocês tinham que gerar era provas contra esse alvo para dar argumentos e substâncias para o ministro Alexandre de Moraes ir contra esses alvos. Qual era a sensação do grupo que, até onde eu sei, você coordenava? Qual era a sensação dessas outras 7 ou 8 pessoas que trabalhavam contigo, dizendo, gente, isso aqui está errado ou não? Sim, ficavam realmente incomodados, muitos, alguns deles, né, não queriam fazer, questionavam. Isso foi até motivo eu ter levado à presidência, né? Ele falou, não, exonera, demite, e eu mantive o grupo do começo ao fim, entendeu? Mas eles não queriam fazer, muitas coisas eles não queriam fazer, mas não tinha o que fazer. O que acontecia? Vinha o alvo, né? Ia nas redes sociais desse alvo e simplesmente a nossa área fazia a leitura do que estava aquilo, né? Fazia o recorte, imagina, João Batista, a foto dele, o perfil dele, o vídeo que ele publicou e os comentários. Só fazia um recorte ali, jogava no relatório, colocava o URL, assinava e mandava. Então, dentro da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, não teve, entre aspas, nada de errado, justamente porque o trabalho foi feito muito limpo, transparente e justo. O que estava ali, o que era verdade, e o que não era verdade não era colocado. Porém, o que acontecia muito, e sempre na verdade, era um direcionamento do alvo. Quem era, entendeu? Não vinha de esquerda, só vinha de direita. A perseguição foi totalmente feita à direita, como eu já falei anteriormente, na minha primeira entrevista, à Revista Oeste. Rapaz, deu para você ter uma noção aí do nível, né, de pressão. E esse pessoal, né, sobrevinha, né? Ou seja, uma situação nada favorável, né? Nada gostosa de ver, né? Lembra especificamente, Eduardo, e te agradeço que você me deu a deixa para te perguntar, essa metodologia de use a criatividade tinha um claro manifesto contra a Revista Oeste e tinham que buscar na tua função com os teus auxiliares alguma coisa contra a Revista Oeste. Poderia nos dar um contexto de como foi essa perseguição contra a nossa revista? Eu não lembro detalhadamente o que era, porque já há muito tempo já se passou, né? E muitas coisas aconteceram, foram muitos fatos, mas eu posso dar um exemplo, mais ou menos, talvez não seja um exemplo real, mas de como seria, né? A Revista Oeste falou que o artigo 142 é golpe e está motivando o pessoal a ir para as ruas protestar. Beleza, já vinha já vinha o WhatsApp. Olha o que eles publicaram, faça um relatório para encaminhar para o ministro. Então o que a gente pegava? Ia lá, abria o site da Revista Oeste, justamente, às vezes já vinha com o próprio link, né? Aí abria o site, o perfil, e o que estava ali a gente colocava no documento com a URL, assinava e devolvia para ele. Era feito dessa forma. Então, assim, se tinha a garrafa azul, a gente não ia colocar a garrafa amarela, era a garrafa azul. Tinha a garrafa azul, preta e vermelha, a gente colocava a garrafa azul, preta e vermelha. A tal da criatividade de colocar um copo d'água ou de colocar um balde, isso não existia. Às vezes ali foi um pouco de força de expressão, que era para eu trabalhar um pouco mais. Mas assim, aquilo mostra que alguma coisa não estava correta. Alguém mandava para vocês, não eram vocês que buscavam, alguém mandava isso e falava, verifica se isso é desinformação. Desculpa te perguntar, mas... É isso, né, pessoal? Assim... É uma coisa meio atípica, né? Numa democracia. Para a gente encerrar o editorial de hoje, né? É algo não convencional numa democracia, né? Isso é fato. Isso é fato. A gente observa uma manifestação como essa, a gente entra, né? Com toda certeza em pilha aqui e se pergunta, cadê a democracia, né? Por fim, para encerrar, dá uma olhada nessa aqui. A maioria dos brasileiros prefere a aproximação com os Estados Unidos em vez da China. E você? Tá? 59% dos brasileiros são muito mais alinhados aos Estados Unidos
32% a China. Agora, eu te pergunto, e aí, né? Numa situação, num complexo como esse, o povo é soberano ou não é para escolher? Entre ser aliado dos Estados Unidos e ser aliado da China, ou ser inimigo dos Estados Unidos, ser inimigo da China. Todo mundo prefere os Estados Unidos, ser aliado dos Estados Unidos. Você duvida? Então tá. Vamos colocar mais uma matéria para te provar isso. O Brasil deve ter mais relações comerciais com os Estados Unidos ou com os chineses. 59%, a grande maioria dizendo com os Estados Unidos. China, 32%. Preferem não responder? 9% dos pesquisados. Ou preferem não responder ou não soube responder. O Brasil deve ter... Pois é, pra você ver, né, que o brasileiro não concorda em nada com o Lula. Ah, deixa eu pôr mais uma, gente. Sexta-feira, vai, mais uma, vai. A última, agora eu prometo, tá? Olha essa aqui. Matéria, quem publicou foi o deputado Renato Zaca. Não conheço o Renato Zaca. Dá uma olhada aqui. Na Globo, o jornalista dos Estados Unidos diz que ficou chocado com a censura do Brasil. Escuta só isso. Não, eu diria que quando eu percebi que isso estava acontecendo faz alguns anos, eu fiquei um pouco chocado que isso estava acontecendo no Brasil. Eu fiz algumas matérias sobre isso. E eu entendo que o Brasil tem leis diferentes, mas a gente deve lembrar que a primeira coisa que o Alexandre de Moraes fez com o inquérito de fake news, eu acho que alguns dos inquéritos, foi forçar uma revista a tirar do ar uma matéria sobre Lava Jato, porque o amigo do meu amigo sobre Toffoli. Nem foi sobre o Bolsonaro, nada assim, mas isso, como jornalista, é preocupante. Então, eu acho que é verdade que o que Alexandre de Moraes tem feito aqui para um correspondente estrangeiro sempre foi um pouco surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, o Magnitsky Act é desenhado para abusos de direitos humanos muito graves, muito graves. Pessoas como uma oficial em Chechnya que está fazendo execuções, tortura, coisas assim. Uhum. Então, isso não é apropriado para um juiz nesse caso. Eu não quero dizer isso, mas eu acho que, para mim, para muitas pessoas hoje me disseram que, e tem me dito que é bem chocante que eles usaram essa ferramenta para esse tipo de coisa. É muito grave, né? Muito grave. Então, Vamos lá. Lembrando a vocês que muitos vídeos eu não assisto antes para fazer reação com vocês aqui. Tá? Cara, eu acho assim, se você for parar para pensar, ele tá certo, tá? Assim, é uma sanção muito pesada se fossem questões brandas. Mas o que está acontecendo no Brasil é algo que está no nascedor. O grande problema é esse. Eu não concordo com ele no seguinte sentido. Olha, vamos fazer o seguinte. A gente está vendo que aquela pessoa está se tornando uma tirana. A gente está vendo que o Maduro está nascendo. A gente está vendo que o Maduro está tomando poder. A gente está vendo que o Maduro está matando um aqui, um ali, manda para prisão, tira direito, tal. Aí o Maduro vira um tirano, tal. Aí a hora que ele já é um tirano gigantesco que já matou um monte de gente. Aí vem, pum, agora aplica? Não. Cara, na minha visão, não é só o Trump. É Marco Rubio, Salazar, um monte de gente, inclusive aqui no Brasil, fala, olha, estamos indo para um caminho sem volta. Sem volta. Então, a única forma de resolver é cortando o mal pela raiz. Então, por isso, eu não concordo muito, né, que a Magnitsky seja inapropriado. Não acho, tá? Para ser sincero com vocês. Tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. E que Deus nos abençoe e nos dê sempre uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Bom, falei como se fosse da hora do almoço, né? Mas já é o último editorial do dia. Eu me perco aqui nessas, tá?
O pessoal que eu atendo, da holding, da offshore, quando entra em contato, marca a consulta, né? A maioria das consultas sou eu ou a doutora Jéssica, que trabalha comigo, que faz, né? Então, quando a gente vai atender, o pessoal fala, caramba, você é acelerado demais. Como é que você aguenta fazer tanto de editorial, o advogar, tem empresa de imigração, tem um monte de coisa? Rapaz, não sei. Sei que tem hora que eu perco até o rumo de casa também, né? É normal. Você é empreendedor, eu tenho certeza que você já passou por isso. Bom? Pessoal, obrigado. Fica com Deus. Se quiser contratar, né, nosso trabalho de holding, offshore, na descrição aqui tem um link. Agenda uma consulta e a gente vai estar te orientando, né, sobre como estruturar o patrimônio, proteger o patrimônio. Uma orientação sempre vai muito bem. Certo? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Abraço.